São. Porque a crente não bebe, mas come. Isso é um absurdo. Isso é legal, é engraçado. E acha legal, sabe? E come como um glutão. A Bíblia fala sobre o glutão, né? Sobre glutonaria. É pecado, glutonaria é pecado. Mas isso não é falado ali, por quê? Porque fere a maior parte dos crentes, a maior parte das pessoas. Mesmo os que são mais magros, você vai ver o cara come pra caramba numa festinha lá. Que se faz na igreja ou qualquer coisa assim. Então, a cultura do brasileiro é uma cultura que romantiza a obesidade, ô Juninho. Tá? Isso é um grande problema. A obesidade é uma doença. Aí vem, tipo, pessoas igual a Thaís Carla. Thaís Carla, ela é uma modelo plus size que romantiza a obesidade, mas que fica reclamando porque não cabe na porra da cadeira do avião. Você entendeu? Você não cabe porque você tá enorme, cara. Porque você é um outro avião tentando entrar dentro de um avião. Entendeu? Você é um Boeing tentando entrar dentro de um jatinho, não vai caber. Entendeu? Então não adianta romantizar. Não adianta romantizar uma doença. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que é uma doença. Existe lá um CID para isso. Tá? Então, se a OMS está falando, se todos os órgãos competentes dizem que é uma doença, por que uma porra de uma ideologia quer me impor, né, que a obesidade não é doença e não tá te matando? Ah, eu sou gordinho, mas sou saudável. Porra nenhuma, cara. Você é gordinho, você é saudável como? Se você não consegue fazer uma caminhada legal, se você não consegue transar direito, se você não consegue fazer, não consegue amarrar o próprio cadarço. Quando eu tava com 171 quilos, eu apontei pra cá, saiu do negócio, tá no Apple Black aqui. Apple Black, um abraço pra vocês. Quando eu tava aqui, ó, nos 171 quilos, meu irmão, eu não conseguia amarrar o cadarço do meu sapato direito. Ah lá, 171 eu tinha que quilos. arrumar, era um sacrifício. Aqui, ó. Quando eu era esse cara aqui, eu não conseguia. Mas eu agradeço a esse cara, viu? Por estar aqui hoje, 73 quilos depois. Tá? Então, Juninho, essa cultura de romantização da obesidade é um grande problema que a gente tem que... e uma barreira que a gente tem que quebrar para que a gente possa desenvolver um tratamento efetivo também nas pessoas. As pessoas precisam entender. É igual o drogadicto. Qual que é a primeira função dele? Você vai lá no AA, você vai no NA, a primeira meta dele lá, né, a primeira lei ou a primeira reza que ele faz é aceitar que ele é um dependente químico e precisa de ajuda. É a mesma coisa o obeso, ele precisa aceitar que ele é obeso e precisa de ajuda. Aceitar que... essa é a parte difícil, hein? É a parte difícil porque, assim, a obesidade é meio que comum, né? Exatamente, as pessoas Tá muito comum. generalizam, eu acho que, quer dizer, romantizam, como eu disse, é muito comum. E assim, pra gente até entrar no tópico do podcast que a gente colocou lá na divulgação, o que foi? Você tava na igreja, foi pra psicanálise, depois todo esse processo, e aí é que eu tenho algumas outras perguntas aqui também que eu queria fazer. Você falou referente ao salto quântico, eu fiquei bem curioso pra entender como que é essa parada, mas assim, qual foi o processo que você conseguiu chegar nesse processo de eliminar os 71 quilos e ainda eliminando? Tá, através do autoconhecimento e da quebra de limites. Primeira coisa, eu precisei entender por que é que eu voltava a engordar toda vez que eu começava uma dieta, por que eu não conseguia continuar, porque eu não conseguia ir para a próxima etapa. Eu emagrecia 3, 4, 5 quilos, voltava com 7, 8. Era sempre assim. Eu fui percebendo que várias outras pessoas, amigos, amigas, familiares, parentes, tinham o mesmo processo. Aí eu falei, não, eu não aceito isso. Fui buscar na psicanálise respostas. Eu entendi que tinham gatilhos mentais, não é? Que eram acionados e despertavam a compulsão alimentar naquele momento, ou o desejo de desistência, de desistir de uma coisa. E eu descobri que existem alguns propósitos e algumas funções na obesidade. Primeiro propósito, primeira função da obesidade para uma determinada pessoa.
é a proteção. De forma inconsciente, lembra lá do iceberg, da parte de baixo do iceberg? Essa pessoa, ela vai comendo compulsivamente, ela vai criando uma capa protetora, e essa capa protetora é a gordura, para que ela possa se proteger da sociedade. Para que ela possa se proteger das frustrações. Eu vou dar um exemplo prático, por exemplo. A Maria, personagem fictício que eu acabei de inventar, ela teve um problema na infância e a mãe dela foi abandonada pelo pai. A mãe dela conhece um outro indivíduo, se apaixona por ele, esse cara é agressivo, agride a mãe dela, mas a mãe dela, com medo de ser abandonada novamente, não deixa aquele cara, não fala nada e aceita as consequências, as situações. Maria vai observando aquilo, não vai gostando, vai deixando com que lá no seu inconsciente, no seu HD, seja colocado, né, a memória e os gatilhos de que um relacionamento conjugal não é benéfico. Porque o primeiro abandonou a mãe dela, pessoa essa que ela ama. E o segundo agride a mãe dela, pessoa essa que ela ama. Então ela cria uma dependência emocional, e aqui é uma grande chave também, outra que eu trago, da mãe. E porque a mãe não pôde ser feliz nos relacionamentos, ela não pode, mas ela não vai externar isso de forma consciente. Ela vai externar isso de forma inconsciente, e daí por isso a capa de proteção chamada obesidade. A segunda situação é o destaque. A pessoa que lá na infância precisava, tinha que se destacar, tinha que ser o primeiro colocado, tinha que ser bom em tudo, tinha que ser o melhor, ou se cobrava de alguma forma por causa de um familiar pressionando, por causa da sociedade pressionando, e ela, como é um indivíduo, ela não é coletivo, ela não faz parte, ela faz parte do coletivo, mas ela não é o todo, ela é única, em psicanálise falando. Ela foi desenvolvendo um entendimento e uma percepção de mundo pessoal e particular. E nessa percepção, ela entende que ela tem que se destacar, mas ela começa a se frustrar, e aí desperta o que as pessoas chamam de ansiedade, mas na verdade é só um gatilho e válvula de escape direcionado à compulsão alimentar. Você já percebeu que vários presidentes de empresa, grandes gestores são obesos? Vários, diversos. Ah, mas os famosos não, porque agora a gente está tendo um despertar de uma consciência corporal, de saúde física, do que é obesidade, do que não é, do quanto isso faz mal e etc. Mas aqueles que não são famosos, que estão aí em empresas de grande porte, que estão lá no alto escalão, vários são obesos, vários pastores, líderes, padres, líderes espirituais de outras religiões, como babalorixás, não é? Pais de santo, mães de santo, tudo obeso, tudo muito gordo, tudo doente, né? Porque ele precisa se destacar. Ele é uma pessoa que se cobre, e aí ele vai gerar essa válvula de escape. Então a gente tem, voltando aí, a questão da proteção e a questão do destaque, tá certo? E a outra situação é o cuidado. A pessoa, você deve conhecer um gordinho que cuida de todo mundo, uma gordinha que cuida de todo mundo. Todo mundo conhece alguém assim. Todo mundo conhece assim. Um gordinho que é a mãe, que é o pai no trabalho, na empresa, na igreja, no meio social em que vive, na faculdade. Aquela gordinha, aquele gordinho, você vai ver ela cuidando de você, ela te aproximando, ela te trata bem. Leva então, comida pra todo mundo. Leva comida pra todo mundo, faz tudo pra todo mundo. Então, mas por que o cuidado? Né? E o que o cuidado tem a ver com a questão da obesidade? Por que ele é então um pilar e por que ele é uma ferramenta? Por que ele tem essa situação, essa ligação com a obesidade?
Porque esse indivíduo, geralmente, ele teve que ser pai do pai, ou mãe da mãe, ou mãe do pai e da mãe. Teve que ser ali um protetor da família de alguma forma. Teve que ser um provedor também. Ele teve que cuidar das pessoas, né, ao seu redor. E para cuidar das pessoas, ele precisou gerar uma outra coisa, que é a força. E aí, a capa de gordura, essa capa de cuidado, de força, é a obesidade. Essa força, inconscientemente, se torna a obesidade. Ele vai se destacando, ele vai se protegendo e ele vai cuidando, mas ele vai gerando força, uma demonstração de força, de forma inconsciente, através da obesidade. Então, quando você entende essas questões, eu entendi a minha. Voltando à sua pergunta, não me perdi, né? Voltando à sua pergunta, quando eu entendi qual que era a função da minha obesidade, ou as funções, melhor dizendo, aí eu comecei a me tratar primeiro na mente, depois no corpo e no espírito. Porque não adianta orar se você não faz. Eu falo aqui uns palavrões, tal. Hoje não sou mais religioso, vou na igreja, gosto da igreja, não sou mais religioso, mas sou um cara espiritual, né? E não adianta você orar, não adianta você fazer mandingas, não adianta você rezar, não adianta você fazer nada, cara, se você não pratica, não é, a sua consciência, se você não vai buscar o mental, tá? Por isso que a gente vê vários suicídios de pastores, padres, líderes espirituais, pessoas que estão dentro da igreja se suicidando. Aí vem um cara sem conhecimento, ignorante, e fala que foi o demônio que matou aquela pessoa, que foi Satanás que matou aquela pessoa. Não, quem matou aquela pessoa foi a tristeza profunda da qual ela foi submetida no seu processo de socialização. Foi a falta de amparo psicológico, foi a falta de amparo social, foi a falta de amparo familiar, foram descuidos que houveram e aconteceram ao seu redor. Foi a percepção individual dela em relação a esses descuidos. É por isso que a psicanálise aborda o indivíduo e não o coletivo. Embora ela busque ferramentas na sociologia que fala do coletivo. E é isso que faz ela se suicidar, se matar, né? Tirar a própria vida. Bom, então a gente tem esses processos. Quando você entende eles, esses pilares, essas funções da obesidade na vida do indivíduo, você vai sanando, né, os gatilhos. Você entende qual é o gatilho primário, aí a psicanálise vai lá, te ajuda a ir lá no seu inconsciente, você vai mergulhar nas profundezas do seu inconsciente, através da metodologia aplicada, não é? Que é a cura pela fala, mas a fala revela inconscientes, esses gatilhos, esses detalhes que estão na entrelinhas, o psicanalista vai buscando, né? E ele vai buscando essas ferramentas e vai trazendo à tona. Aí quando chega lá no fundo, ele faz você, o psicanalista faz você entender como que você chegou ali, qual foi o primeiro dia. Eu sei, cara, hoje, qual foi o primeiro dia do meu gatilho na obesidade, que foi lá na infância, lá embaixo. E foi uma coisa tola, foi uma coisa boba, mas aquela criança percebeu a situação de uma determinada forma e particular. É por isso que cada um é uma estrela, como diria Aleister Crowley, como diria, né, próprio Freud, cada pessoa é um indivíduo.
cada pessoa é um planeta, um universo inteiro. E aquela criança, o Alberto, né, ali antes dos 10 anos de idade, antes dos 6 anos de idade, desenvolveu esse gatilho a partir de uma coisa simples. Eu não vou falar aqui porque é uma coisa que em psicanálise o correto é você não expor. Mas você fala aí, tal, não sei o quê. Não, é uma coisa simples e resolvida. Né? Mas se é resolvida porque você não fala. Tá? Se você fizer o meu método, você vai entender por que não falar. Porque tem a ver com o outro. E por compaixão ao outro, eu não falo dessa situação, né? Por quê? Porque hoje eu perdoei a pessoa que fez gerar esse gatilho. E esse perdão, ele é tão profundo que eu evito expor essa pessoa por amor a ela e porque esse perdão é real. Porque eu ressignifiquei o meu passado. E aqui está uma outra palavra da psicologia e também da psicanálise e da inteligência emocional, que é o ressignificado. Ressignificar o seu passado é fundamental para você entender o processo. A partir disso é que começa o despertar para um emagrecimento. Aí vão vindo as técnicas, Juninho. Vão vindo as técnicas de emagrecimento. Bom, entendi minha mente, tô sanando os problemas, conheci meus gatilhos e tal, tô lá fazendo a análise, tô conversando com o psicanalista. E agora? Agora vamos para as dietas, agora sim. Agora que a mente tá sã, vamos transformar o corpo em corpo são. Uma das metodologias está aqui, ó. Eu vou abrir o aplicativo. Mostrei para Carolyn hoje lá no trabalho, para algumas pessoas. Ó, eu vou mostrar aqui.